Sejam bem-vindos ao nosso segundo e último dia do colóquio 30 anos com Foucault, Corpo e Heterotopias. Agradecemos mais uma vez a presença de todos os conferencistas, professores, alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores, equipe de apoio e de realização. Agradecemos também o apoio à realização do GEAC, PPG, Projeto Janela Indiscreta, PROEX, Labedisco e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Hoje nós começaremos o nosso último e segundo dia de colóquio, compondo a nossa terceira mesa de conferências. Para compor, eu gostaria de chamar, primeiramente, a professora doutora Regina Baracuí. A professora doutora Regina Baracuí possui doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, campus de Araraquara, graduação e licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Vernácula e Língua Inglesa, especialização e mestrado em Língua Portuguesa na UFPB. Atualmente é professora associada nível 1 da Universidade Federal da Paraíba, onde ministra disciplinas em nível de graduação no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas e no Programa de Pós-Graduação em Linguística. Desenvolve e orienta pesquisas na área de análise do discurso, AD, enfocando sobretudo os seguintes temas: memória discursiva, corpo, sujeito e identidade linguístico-cultural. É autora de livros na área de análise do discurso, tais como Práticas Discursivas Contemporâneas, Corpo, Memória e Subjetividade, Práticas Discursivas Contemporâneas 2, Corpo, Identidade e Mídia, e também é líder do grupo de pesquisa Cidade. Nós queremos chamar para compor a nossa mesa também a professora doutora Ivânia Neves. Tem doutorado em Linguística na área de análise do discurso pela Unicamp, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal do Pará, licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Pará, Prêmio Jabuti 2000 na categoria Didático, experiências na área de Linguística, Comunicação e Antropologia. Desenvolve pesquisas com sociedades indígenas tupi e experimentações didáticas com as novas tecnologias da informação. Atualmente é professora do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará e docente permanente do Programa de Pós-Graduação de Comunicação, Cultura e Amazônia. Por fim, para compor a nossa terceira mesa de conferências, a professora doutora Marisa Martins Gama Calil. Calil possui mestrado em Letras, licenciatura de Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Assis, e doutorado em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Araraquara. Trabalhou de 87 a 2006 na Universidade Federal de Rondônia, atualmente é professora nível associado 1 da Universidade Federal de Uberlândia, onde atua na graduação em Letras, no programa de pós-graduação em Letras, mestrado em Terapia Literária e no mestrado profissional em Letras. É líder do grupo de pesquisa e espacialidades artísticas, o CNPq. Seu projeto, Representações Espaciais do Horror na Narrativa Fantástica Brasileira nos séculos XX e XXI, é contemplado com a Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Tem livros, artigos e capítulos de livros publicados com ênfase nas reflexões sobre o espaço ficcional e sobre a narrativa fantástica, nas questões inerentes à literatura infantil e juvenil e ao letramento literário, bem como nas relações plausíveis entre a teoria literária e a análise do discurso. Desenvolve também o projeto A Literatura em Devir, suas práticas de letramento e de subjetivação, e no momento realiza o estágio sênior pós-doutoral na Universidade de Coimbra, sob a supervisão da professora doutora Maria João Simões, com o projeto Objetos Insólitos, as Representações Espaciais e o Fantástico em Objeto Quase, de José Saramago, e Objetos Turbulentos. A nossa primeira conferência de hoje vai ser a da professora doutora Regina Baracuí. O título da nossa palestra será Corpos Dóceis e Úteis, Biopolítica e Governamentabilidade em Espaços Institucionais. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o convite do professor Newton Milanês e também
agradecer ao Labedisco por todas as gentilezas, as atenções que recebemos, todos nós convidados, desde que chegamos aqui. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre as pesquisas que eu tenho desenvolvido na área de análise de discurso, e não somente para partilhar, trocar experiências aqui, aprender, né? Mas, sobretudo, por rever grandes amigos e ter o prazer de aprender também com eles. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre um projeto que eu venho desenvolvendo desde 2012 com alunos de iniciação científica na Universidade Federal da Paraíba. Então, eu tenho trabalhado com eles sobre governamentalidade, para pensar essa noção de governamentalidade, biopolítica, em Foucault, né? E essa questão, com esse evento, né, com a oportunidade de vir aqui para o evento, eu fiquei pensando, dentro desse projeto, como eu poderia discutir a questão das heterotopias. Então, foi muito boa essa minha vinda para cá, esse convite feito pelo professor Newton, para eu poder refletir um pouco a respeito dessa noção, né, dentro desse projeto da governamentalidade. Como a Samene falou, né, eu coordeno um grupo de pesquisa, que é o CIDAD, Círculo de Discussões em Análise de Discurso, que envolve alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, e professores, pesquisadores de outras universidades do estado da Paraíba. Bem, então eu convido todos vocês para curtir a nossa página no Face. Então, né, lá nós divulgamos vários eventos que acontecem na área de AD e várias outras informações, citações sobre Foucault, etc, etc. Então, convido a todos para curtir a nossa página no Face. Nós também temos um blog, né? Se alguém quiser conhecer, é só colocar lá no Google Cidade, e vocês então terão a oportunidade de conhecer um pouco mais as pesquisas do grupo como um todo. Bem, então, como eu já disse, né, esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, né, é esse trabalho que eu venho realizando já em nível de iniciação científica, com vários alunos, bolsistas do CNPq, e este de hoje foi o que a gente realizou de julho de 2003 a agosto de 2014, né? Então, qual o nosso lugar? Com que a gente trabalha, né, para analisar o nosso corpus? Então, o nosso escopo teórico é justamente esse da análise de discurso, né, a partir do diálogo entre Michel Pechet e Michel Foucault. E aqui eu já começo a dizer desse meu lugar de fala de linguista, né? Então, eu sempre procuro, com meus alunos, né, vocês vão ver ao longo da apresentação, eu sempre procuro ter o cuidado de estar analisando, né, a materialidade verbal, imagética, e para isso eu utilizo a teoria, né, de produção de sentidos de Michel Pechet. Porém, uso também, né, e sobretudo, as ideias de Michel Foucault, principalmente no tocante à genealogia do poder, né, para pensar justamente, né, a questão, as relações entre o sujeito, a história, os poderes e saberes. Bom, então, o meu projeto PIBIC, né, esse que eu desenvolvo desde 2012, o título é Governamentalidade e Controle nos Discursos do Cotidiano, a produção dos sentidos em espaços institucionais. Esse projeto, ele comporta 2 planos de trabalho, né, que eu vou falar um pouco, muito rapidamente, claro, por conta do tempo, né, da limitação do tempo, para vocês aqui. Então, o objetivo desse projeto, né, é analisar os discursos do cotidiano, né, a fim de verificar como ocorre a governamentalidade e o controle social dos dizeres nos espaços institucionais do estado da Paraíba. E esse plano que eu vou
falar um pouquinho a respeito de como é que tem sido esse trabalho para vocês, é justamente um plano onde a gente vai pensar essa noção de governamentalidade em relação às campanhas de prevenção do governo do Estado, né? Então, o que a gente quer, como vocês estão vendo aí, é analisar como ocorre a governamentalidade, o controle social dos dizeres, nos textos de campanhas de prevenção do Estado da Paraíba. Para fazer isso, né, então eu vou mostrar para vocês aqui algumas campanhas, né, do corpus. Claro que nós não vamos analisar muitas, né? Eu selecionei aqui apenas 2, talvez analise só uma devido ao tempo, mas enfim, a gente tem as meninas, as alunas, né, fizeram esse trabalho a partir desse corpus, como vocês estão vendo aí, apenas uma pequena amostragem, né, das campanhas institucionais de prevenção. Só não rola transar sem camisinha, etc. E aí, como é um trabalho de iniciação científica, né, os alunos estão começando a ler Foucault e tal, então nós decidimos trabalhar, né, com eles, inicialmente, com a ordem do discurso, né? E Foucault começa a ordem do discurso com uma pergunta bastante inquietante, né? O que há de tão perigoso em as pessoas falarem, seus discursos proliferarem indefinidamente, né? Então, ele vai fazer essa reflexão e aí vai falar dos procedimentos de controle, né, internos e externos. Nessa pesquisa de iniciação científica, nós estamos trabalhando apenas com 2 procedimentos de controle, que é a interdição, né, que atinge os discursos indicando a relação com o poder, e a vontade de verdade, né, que estabelece o que é aceito ou não em cada época, as proposições verdadeiras e falsas. Então, vamos ver rapidamente como é que a gente tem visto isso, né, no nosso corpus. Então, vejam aí essa campanha, né, de prevenção do governo do Estado da Paraíba, e aí diz assim: dengue, é na água parada que mora o perigo, né? Então, tudo que acumula água parada pode se transformar em criador da dengue. Não deixe sua família em perigo. Ajude a encontrar e eliminar os focos do mosquito em casa e no trabalho. Combater a dengue é uma missão de todos. E aí, essa parte de cá, que vocês estão vendo, das placas de trânsito, né, não faz parte da campanha. Isso a gente colocou por conta do diálogo, né, interdiscursivo que há aí com as placas. Então, como é que a gente viu essa interdição aí nessa campanha, né, a questão da interdição? Então, nessa campanha publicitária, né, a biopolítica ela é instaurada através do discurso feito pelo governo do Estado, cuja logomarca explicita a voz do poder institucional. É claro que essa voz do poder ela está dispersa, né, em toda a propaganda, mas a voz que instaura o poder está aí explícita na logomarca do governo, né? Então, além de ter um caráter normativo, esse discurso também é prescritivo, pois mais que estabelecer normas a serem cumpridas, também dita o comportamento da população, né? E aí a gente vê essa interdição bem na materialidade imagética dessa propaganda, né? Que retoma aí essa memória das placas de trânsito, né? Para causar uma empatia já no público, né? E aí, da mesma forma que as placas de trânsito normatizam o comportamento da população, né? Então, aí também a gente vê essa normatização nessa campanha publicitária, né? Então, vejam bem, então, esse discurso normativo das campanhas de prevenção, né, ele vai se caracterizar por esse uso desses verbos no imperativo. Então, vocês veem aí: não deixe sua família em perigo, faça sua parte, ajude a encontrar e eliminar os focos do mosquito na casa e no trabalho, né? Então, eles revelam o quê? De forma explícita a interdição e o controle, né, dos dizeres institucionais sobre a população, visto que lhes são dadas ordens a serem cumpridas. Porém, aí, né, o uso do advérbio não, né, não deixe sua família em perigo, né, mostrando aí a interdição que
Foucault vai falar que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que, enfim, não se pode falar de qualquer coisa em qualquer lugar, né? Então, é uma regularidade esse advérbio não, justamente para mostrar, explicitar, né, esse controle aí do governo, que organiza a produção e a circulação do discurso sobre a saúde pública no espaço urbano de João Pessoa. Bom, então, só para vocês terem uma ideia de como que a gente está trabalhando na própria materialidade, né? Então, para ver aí como se instaura esses procedimentos de controle. Já aqui é outra campanha de prevenção, né, do cigarro, e diz o seguinte: não seja escravo do cigarro, sua saúde é muito mais importante que a simples ilusão de um prazer, pare de fumar, o cigarro mata, né? Então, para a gente pensar aí nessa questão da vontade de verdade, né? Porque a gente só trabalhou neste projeto com esses dois procedimentos de controle, né? Então, a gente vê aí o seguinte, que o ato de fumar, né, pensando nessa questão da vontade de verdade, então, o ato de fumar, até antes do final do século XX, né, ele era visto como sinônimo de elegância, né, charme, poder, prazer, Hollywood, né, aquelas imagens maravilhosas, etc. E o ato de fumar era visto como um passaporte de inclusão, né? Fumar era chique, as mulheres, né, ficavam fascinadas por aquela questão. Assim, não era simplesmente o prazer de fumar, mas havia também a própria questão de ser incluído socialmente, né, para você fazer parte daquele charme de fumar o cigarro. Então, isso fez com que essa prática fosse incentivada, né? Porém, com o avanço da medicina, né, na transição do século XX para o XXI, o discurso médico tornou o ato de fumar politicamente incorreto, apresentando como nocivo à saúde, né? Então, dessa forma, o tabagismo tornou-se uma preocupação para o governo do Estado, uma vez que o discurso científico, baseado na estatística, apresentou como causa da morte de 100 milhões de pessoas no mundo só no século XX. Então, no Brasil, morrem cerca de 200 mil pessoas todos os anos, dados estes que foram divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer. Então, veja, é claro que muito antes, né, essa questão aí do fumo ser... O que a gente está vendo aqui em relação a essa vontade de verdade é que, claro que os fumantes desde sempre sabiam que fumar era prejudicial à saúde, mas o que a gente está vendo aqui é essa necessidade do governo, né, com base nesse discurso da medicina, da estatística e tal, para credibilizar os seus dizeres, ele fazer questão de estar o tempo inteiro, né, incentivando, né, para que o ato de fumar seja interditado, né? Então, se antes o ato de fumar era um passaporte para exclusão, atualmente, né, é o contrário, né? Então, esses índices intensificaram as campanhas tabagistas que giravam em torno do discurso da saúde, justificando assim a interdição do ato de fumar, que inclusive agora virou lei, né? Incluindo essa proibição no verdadeiro da época. Porque a época em que o ato de fumar era tido como glamuroso e tal, não seria possível haver essa lei, por exemplo, né? Porque não estaria no verdadeiro da época. Pode passar. Então, o que é que a gente vê aí com essa análise, né, bem rapidinha das campanhas de prevenção? Então, a vida da população ela é regrada por enunciados que invadem todos os espaços de convivência social. As proibições aumentam a cada dia e a população se sujeita, pensando em viver mais e melhor, né, que é o que Foucault vai falar da biopolítica, né? Então, por que a população iria se sujeitar, né, a todas essas ordens feitas por essa voz governamental? Então, justamente, porque o biopoder ele é exercido de forma sutil e produz comportamentos que o propagam a partir de técnicas cada vez mais eficientes para garantir e maximizar a vida do corpo social, né? Então, as pessoas
seguem essa normatividade, essa disciplinarização, né, justamente pensando, né, nessa positividade do poder, que é viver mais e melhor. Pode passar. Então, entrando aí já, né, bem no nosso tema, que vamos falar sobre a governamentalidade, né, que é o tema, um dos pilares desse nosso trabalho. Então, essa noção aparece em diversos lugares na obra Foucaultiana, né, na História da Sexualidade 1, Vontade de Saber, né, em Defesa da Sociedade, e em vários cursos, né, que Foucault ministrou lá no Colégio de França, como Segurança, Território e População, Nascimento, né, do Governo dos Vivos, etc. Nascimento da Biopolítica. Então, Foucault vai falar sobre esse tema, vai se interessar por essa questão da governamentalidade, né? E o que é isso? O que significa, né, governamentalidade? Então, governar, para Foucault, consiste em conduzir condutas, formas de governo de si, ou seja, dominar os prazeres, né, ou desejos, e formas de governo dos outros, por meio de instituições, procedimentos de controle social, cálculos e táticas. Então, a governamentalidade não diz respeito a toda a forma de governo, né? Mas, sobretudo, quando alguns temas, né, como no caso o tabagismo e tal, se tornam, aí podemos considerar essa parte, podemos considerar que o discurso normativo, através das técnicas disciplinares, acontece de forma a fazer com que os indivíduos e, consequentemente, a população, sigam as imposições governamentais. Ao analisarmos as campanhas publicitárias de prevenção do governo do Estado, observamos que as práticas sociais do indivíduo são controladas através de tais campanhas que circulam no meio social. Então, nas campanhas estatais, constata-se a preocupação com questões que emergem em torno de temas como tabagismo, alcoolismo, trânsito, álcool, gravidez precoce, os quais incidem sobre o corpo e a vida das pessoas, normalizando práticas e excluindo aqueles que não passam pela aferição da normalidade. Né? Então, aí, o governo, né, através de políticas públicas, lança para a população o cuidado de si como instrumento de controle e de poder. Né? Nos espaços urbanos de João Pessoa, a governamentalidade ocorre em duas dimensões. Na política, com o objetivo de fazer a população cumprir as regras impostas mediante a estratégia do cuidado de si, e na economia, pela investida na prevenção de doenças, com o objetivo de tornar o corpo populacional mais saudável e, consequentemente, mais produtivo, fazendo com que seja interessante para o Estado, né, essa arte de governar. Então, a governamentalidade, ela está sempre atrelada a questões econômicas, né? Se o governo faz essas campanhas contra o tabagismo, alcoolismo, etc., é porque é muito mais vantajoso para ele prevenir do que gastar com a população doente, né? Pode passar. Então, só um pouquinho. Bem, então, para vocês terem uma ideia assim, de como que a gente está trabalhando esse tema, né, da governamentalidade, a gente vai falar um pouco também do segundo plano, que vai tratar exatamente da governamentalidade nos espaços de lazer, né, da Paraíba. E para mostrar como acontece essa governamentalidade nos espaços de lazer do estado da Paraíba, nós trabalhamos com festas juninas, né, tanto a de João Pessoa, quanto a de Campina Grande e de outras cidades do interior, bem como a festa da padroeira da cidade, que é chamada Festa das Neves. Então, a gente vai ver como é que acontece nessa questão da governamentalidade, para ver como é que acontece essa questão da governamentalidade nas festas. E pensar um pouco também na noção de heterotopia, né? Então, uma das propagandas trabalhadas foi essa, né, do São João de João Pessoa. Então, a gente vê o seguinte, que, vejam aí que na margem esquerda dessa propaganda, né,
está anunciado aí a programação detalhada das atrações, né, que vão acontecer durante toda a festa. E essa festa, como vocês estão vendo, né, em João Pessoa, ela vai retomar toda a identidade cultural, né, como vocês estão vendo aí, Luiz Gonzaga, Marinês, o chapéu de couro, a sanfona, as bandeirolas. E por que o São João de João Pessoa faz isso? Porque no estado da Paraíba a gente tem também o São João de Campina Grande, que é considerado o maior São João do mundo. E lá a festa acontece durante 30 dias. E é bem mais aberto, é bem mais turística, né, do que o São João de João Pessoa. Então, quando não ficava quase ninguém na cidade para prestigiar esse São João de João Pessoa, o governo resolveu, né, retomar exatamente o que estava faltando no São João de Campina, que já se tornou bem pasteurizado, bem para turista ver. Então, vejam aí. Então, no São João de João Pessoa e no de Campina, nas festas juninas em geral, né, as pessoas não podem ir à festa com o intuito de ouvir apenas o cantor do seu agrado, né, mas somente aqueles que estão anunciados na programação do evento. Né? É dessa forma que se estabelece a interdição, em que a população terá que se sujeitar ao que lhe é oferecido. Então, muitas vezes, por exemplo, no São João de Campina, tem as bandas sertanejas, né? tem o chiclete com banana, né? Então não é mais aquele São João tradicional do forró pé de serra, das quadrilhas, mas e quem decide isso? Né? O Estado, o governo, a voz governamental. Então, verificamos o direcionamento da população por parte do governo, né, para o centro da cidade, a partir de um projeto de revitalização do centro histórico, né, deslocando dessa forma o fluxo populacional do litoral para o centro, né, porque em João Pessoa, como se trata de uma cidade praiana, a maior parte dos eventos acontece na praia. Mas como o governo queria resgatar essa tradição cultural, histórica, então ele deslocou a festa para o centro histórico para ficar em harmonia, né, com os objetivos desse resgate da cultura. Bom, mas o que aconteceu? Né? O que foi que aconteceu nesse período das festas no centro histórico? Acontece que o centro histórico hoje, o nosso centro histórico lá na cidade de João Pessoa, ele só tem lojas comerciais. Né? Então, o que aconteceu? Não deu muito certo esse São João. E aí o governo resolveu fazer esse São João na praia. Né? E aí, com essa mudança de espaço da festa, né, tudo mudou. Porque aí houve outras formas de posicionamento do sujeito. Né? Se antes era outro público, inclusive, né, para se atingir na praia, que é para onde o turista vai. Então, ele tentou fazer algo mais local. Mas como não deu certo, ele deslocou esse fluxo populacional da direção do centro para a praia, né? E aí também diminuiu o número de dias, né? Apenas 4 dias, e principalmente mudou a programação, que aí já não vai ser mais aquele São João tradicional, né? Então essa mudança de espaço, né? Essa festa que é considerada uma heterotopia de passagem, né? Por ser provisória, efêmera, momentânea, ela também, o sujeito também vai se modificar, né, a partir do momento em que mudam-se os espaços. Então, vejam aí, né, essa questão da heterotopia à festa. Então, como é que a gente viu isso nesse trabalho? Então, a delimitação do espaço nas festas de São João, estudadas, ocorre também temporalmente, pois essas festas acontecem apenas em um determinado período do ano, né? Então, na festa de João Pessoa, de acordo com as propagandas que circularam no ano 2012, o evento ocorreu no período de 8 dias, diferente da festa de Campina Grande, que tem um período de 30 dias, e da festa das Neves, que é a festa da padroeira, como eu já disse, que tem a duração de 5 dias, né? O tempo, pois, é delimitado, e não é pela população, mas pela instituição estatal. Então, vejam aí, né, que ocorre nesses espaços heterotópicos de passagem, né, ocorre uma governamentalidade. No Parque do Povo, inclusive, que é o lugar onde acontece a festa em Campina Grande, né, há uma distinção de classes sociais, inclusive, bem marcada, né, quando você vai ao Parque do Povo. Então, esse posicionamento do sujeito fica muito claro aí nesse espaço da festa.
inclusive com a questão da comida, né? Porque tem uma parte que é a parte mais popular, isso no Parque do Povo em Campina Grande. Então tem uma parte que é uma parte mais popular e que é o quê? A pamonha, a canjica, essa coisa tradicional. Já na outra parte, que é para o turista e para as pessoas de maior poder aquisitivo, tem todo tipo de comida. E por incrível que pareça, há uma delimitação dentro desse espaço do Parque do Povo, das pessoas, onde ficam as pessoas de maior poder aquisitivo e onde ficam as pessoas de menor poder aquisitivo. Você vê isso através da vestimenta, da forma de agir, das comidas, da forma como são feitos os estabelecimentos, né? Enfim. Então, só para concluir, eu vou falar um pouquinho para vocês. Aqui a programação, né, de Campina Grande. Vocês vejam aí que muito diferente do São João de João Pessoa, ela abarca, né, como eu já disse aqui, vários grupos, né, não só mais do forró tradicional, mas inclusive os grupos aqui da Bahia, as bandas, né, de axé. Pode passar. Bem, isso aí eu já falei um pouco para vocês, né, que ela não percebe essas técnicas de controle que incidem sobre o tempo e os espaços de lazer, em virtude dessa biopolítica institucional, né? Então, o que importa é a garantia dos momentos de prazer e de alegria momentâneos propiciados pela festa. A felicidade, diz Foucault, não é mais somente um simples efeito. A felicidade dos indivíduos é uma necessidade para o desenvolvimento, né, e a sobrevivência do Estado. Então, o Estado investe nisso, né? Inclusive, claro, por uma questão política, né? Bem, então aí é uma propaganda, né, da Festa das Neves, que é a festa da padroeira, e vocês veem aí, né, a igreja, né, simbolizando o lado sagrado, né, da festa, e do outro lado a maçã do amor, né? E logo em cima, mais uma vez, a assinatura aí do poder governamental, certo? Então, essa festa também acontece, né, no lugar histórico lá, chamado Ponto de 100 Réis. Pode passar, por favor. Né? Então, veja, o Ponto de 100 Réis, que é um dos lugares mais antigos da cidade, né, buscava trazer à população as heterotopias esquecidas, né, que vão sendo abandonadas através dos séculos, dando a elas sua própria história por meio de festas que trouxessem sutilmente, sob a forma de controle, a cultura da cidade. Então, a heterotopia consiste, né, segundo Foucault, em lugares reais, efetivos e institucionalizados no interior de uma sociedade. E aí, essa retomada ao centro da cidade, né, devido a esse movimento de governamentalidade, por parte principalmente do Estado, né, ela vai rememorar toda uma cultura, né, a cultura aí mediante as representações que são feitas na festa e na própria propaganda, né, visto que vocês veem aí, não só nessa da Festa das Neves não, mas, por exemplo, nas festas juninas, né, ambas, tanto a Festa das Neves quanto as festas juninas, elas fazem, né, rememorar esse espaço da cultura, né, esses valores identitários, tradicionais, etc. Né? Então, e aí, né, na Festa das Neves, nas festas juninas e na Festa das Neves, há uma exclusão e interdição de outros gêneros midiáticos, né, que não fazem parte, por exemplo, da tradição cultural. Isso em João Pessoa. Né? Então, a imagem das maçãs, né? Se você puder até voltar para aí. Essa imagem das maçãs eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Que é o seguinte, a gente vê uma referência de um lado ao profano, ao sagrado, né? Com a imagem da igreja, e do outro lado com a maçã, que remete aí ao profano, né? Ou seja, a questão da positividade da festa, porque na verdade a maioria das pessoas que vai para a Festa das Neves, elas vão para a festa, então para comer a maçã do amor, para dançar os ritmos lá, para comer, para beber, né? E se houvesse somente a questão sagrada, né, da festa, então certamente a população não iria
comparecer da forma como ela comparece, né? Então, nesse sentido, podemos dizer, né, que o espaço das festas se constitui uma heterotopia de desvio, onde as pessoas bebem, dançam, forró, quadrilha, né, se fantasiam de matuta, no caso das festas de São João, havendo uma espécie de ruptura com o tempo e o espaço tradicionais do cotidiano, né? Bem, então, só para concluir, que eu acredito que já esteja no meu tempo, né, Marisa? Só para concluir, né, pode passar, já vou para as conclusões. Então, o discurso normativo, né, acho que não estamos bem, não. O discurso normativo nas propagandas, né, se dá a partir de direcionamentos, delimitações, tanto do espaço, né, de tempo, quanto de atrações que estão presentes nesses momentos festivos. As técnicas de delimitação do espaço das festas de lazer acontecem não só com o objetivo de aumentar a duração de vida por parte do governo, mas também por um motivador econômico, né, visto que a governamentalidade, como eu disse a vocês, não pode deixar de ser relacionada com o capitalismo. Trata-se, portanto, de gerir a população na minúcia, no detalhe de suas relações, né? E é claro, como, repito, né, o que eu disse aqui, que esse controle ele é passado de uma forma tão sutil que a população não percebe essa sujeição. Até porque o poder, como diz Foucault, né, ele não só reprime, mas ele tem sua positividade. E é nessa positividade que o governo investe fortemente, né? Pronto. Então, vejam aí, podemos perceber também, né, nessa análise das propagandas das festas, a relação da heterotopia com o tempo, que Foucault vai chamar de heterocronia, e o sujeito, né? Com o tempo na medida em que ele é limitado e passageiro, por não estar presente durante todo o ano, e o espaço, que é modificado pelos sujeitos. Quer dizer, só naquele momento das festas, naquela breve duração das festas, né, daí a heterotopia de passagem, é que as pessoas, por exemplo, podem se fantasiar de matuta, né, podem fazer várias coisas que normalmente no cotidiano elas não fariam, né? Daí é que essa questão do tempo, né, que é limitado, e também do espaço. Bem, em relação aos sujeitos, observam-se distintos posicionamentos no que concerne a mudança de heterotopia, desde a vestimenta ao modo de agir, né? Então, até mesmo na própria cidade de João Pessoa, quando se muda a festa do centro para a praia, ou da praia para o centro, né, a gente vê posicionamentos distintos dos sujeitos. Por exemplo, na cidade, né, na festa de São João, a gente até ainda encontra pessoas, entre aspas, fantasiadas de matuto, né, com aquela fantasia, as crianças e tal. Já na praia, a gente não vê mais isso. As pessoas já mudam sua vestimenta, porque na praia já é uma festa para turista, etc, etc. Então, atualmente, os regimes de verdade em relação ao lazer indicam-no como componente indispensável à saúde mental e física, fazendo com que o indivíduo esteja cada vez mais produtivo no seu trabalho e até mesmo nas suas relações com os outros. Então, só para concluir, né, vou ler aqui para vocês isso que Foucault vai falar nesse texto, Outros Espaços, né, nos ditos e escritos 3. O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós mesmos, no qual decorre precisamente a erosão da nossa vida, de nosso tempo, de nossa história, esse espaço que nos corrói e nos suca, é também em si mesmo um espaço heterogêneo. Não vivemos no interior de um vazio que se encheria de cores com diferentes reflexos. Vivemos no interior de um conjunto de relações que define posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente impossíveis de ser sobrepostos. Bem, então, agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a professora Ivone. Obrigada, professora Regina. Nós ficaremos agora com
palestra da professora doutora Ivânia Neves, e o nome da sua conferência é Machu Picchu, Experiências Discursivas em Espaços Outros. Bem, também agradeço ao convite e me sinto partícipe do evento, né? Acho que desde Araraquara a gente vem participando do 30 anos com Foucault e acompanhando. Eu até espero que a gente faça 31 anos com Foucault, porque foi uma experiência tão boa e também foi uma experiência boa pensar o tema, né? Pensar a heterotopia. E aqui, mais especificamente, heterotopia e corpo, que estão bastante associados. E aí como comecei a pensar sistematicamente em heterotopia, eu descobri que eu falei de heterotopia o tempo todo, quase, sem saber que estava falando. E eu vou falar hoje aqui sobre uma experiência. Eu estou usando a palavra experiência, que já é uma proposta de discussão metodológica. Eu não sei se eu vou ficar usando essa palavra, esse conceito. O Foucault fala de práticas discursivas. Acontece que não é só o Foucault que fala de práticas discursivas. Muitos outros teóricos da AD também falam de prática discursiva. E eu já me vi algumas vezes em discussões em que as pessoas falam de práticas discursivas, mas parece que se esvaziou a definição de prática. E a gente tem que ficar dizendo, não, mas é prática discursiva, e a pessoa não percebe que, pelo menos quando a gente está falando com Foucault, que a prática tem uma densidade histórica. E fica muito na superfície. Então, pensando nessas questões, eu estou usando a palavra experiência, porque não sei se vai funcionar, mas experiência discursiva vai me colocar no outro lugar e tem muito a ver com as pesquisas que eu venho desenvolvendo e as pesquisas que eu oriento. Mas eu realmente tenho pensado, né, nessa palavra experiência. Inclusive, já numa outra ocasião, discutindo experiência, as pessoas me perguntaram assim, não, mas experiência parece que sempre é trabalho de campo. Você só vive uma experiência quando você vai para o campo. Não é verdade, né? Isso não é verdade. A experiência está em todos os momentos. Basta a gente lembrar, vou me referir a um acontecimento especial, um texto do Goethe, lá, Cartas ao Jovem Werder, né? O efeito desse livro foi tão devastador que ele teve que ser retirado das livrarias, porque ele gerou uma onda de suicídio. Então não precisava receber a carta, nem ter uma história com ele, uma experiência no face to face, para viver a experiência. E eu acho que quando a gente pensa a mídia, a gente tem que pensar que é de fato uma experiência. Agora, a palavra experiência, que eu também trago porque eu sou antropóloga. E foi como antropóloga que eu comecei a minha trajetória de pesquisa. E ontem, quando a Vanice estava falando sobre a questão do espaço, na fala dela, que ela disse assim que ela não tinha dado muita atenção para o espaço, aí eu fiquei pensando na tradição francesa, na tradição acadêmica francesa, porque os historiadores franceses, eles dão mais atenção para o tempo, sim, mas eu fiquei pensando numa outra tradição francesa, que é a tradição da antropologia. E me parece que a exceção do Foucault e de alguns autores, me parece que houve uma administração dos gestos de leitura na França em relação a tempo e espaço. Eu fiquei pensando isso e aí, como antropóloga, comecei a pensar o que é a pesquisa na antropologia. Como é que a pesquisa na antropologia pensa essa relação espaço e tempo. E aqui eu vou falar também do corpo, embora não apareça aí. Eu vou falar do corpo, mas não, e até no meu resumo eu coloco o meu corpo, mas não é o meu corpo indivíduo de que eu vou falar, é o meu corpo de pesquisador. Porque a universidade é um lugar de disciplinarização do corpo. E você, como pesquisador, você tem seu corpo disciplinarizado para fazer pesquisa. E a gente, como orientador,
a gente disciplinariza o corpo dos orientandos também, né? Então, vou usar corpo, embora eu fale meu e vá falar meu, mas esse meu não é o meu indivíduo, é o meu corpo como pesquisadora e o meu corpo que foi disciplinado pela etnografia. Né? E vou mostrar esse corpo tópico, o corpo do pesquisador, que é disciplinarizado para enxergar determinados aspectos. E aí eu penso no corpo tópico de que o Foucault fala. No primeiro momento do corpo tópico é o corpo aprisionado. Então, o pesquisador, quando ele vai para o campo, o pesquisador da antropologia, quando ele vai para o campo, ele vai disciplinarizado. Então, ele vai aprisionado também. E é no campo que isso vai se desconstruir. Porque na universidade você se prepara para observar determinados aspectos. Pode acontecer de você não conseguir observar nada daquilo que você tinha planejado observar. E aí, esse corpo deixa de ser uma prisão. Esse corpo do pesquisador, ele tem que deixar de ser uma prisão, porque senão a pesquisa de campo engessa, né? Bem, essa primeira imagem aqui é uma imagem bastante conhecida, quer dizer, é Machu Picchu, a cidade inca, uma cidade inca que ficou esquecida, vamos dizer assim, silenciada para a cultura ocidental desde o século XVI. Os estudos arqueológicos indicam que a população de Machu Picchu morreu em 1546, alguma coisa assim, e que, desde então, ninguém mais viveu em Machu Picchu. Isso é o discurso oficial sobre a cidade, né? E aí a minha fala vai ser para mostrar Machu Picchu como uma heterotopia. Então, a gente observa, primeiro, nessa imagem, a gente pode ver a Cordilheira dos Andes também. E a Cordilheira dos Andes é algo assustador. Eu já conhecia os Alpes, mas quando eu cheguei na Cordilheira dos Andes, eu tomei um susto. Assim, a gente sobrevoando, a experiência já começa no avião. Sobrevoar, chegar em Lima ou chegar a Cusco, a gente já se assusta. E tem uma outra questão, que é uma questão biológica, que é da altitude, e que a gente tem que ficar tomando chá de coca. E aí as pessoas até brincam, e aí, ficaste muito, tipo assim, ficaste muito drogada, mas não é isso. As propriedades da coca são essenciais para conseguir, para nós, assim, para conseguir andar em Cusco. Então, Machu Picchu significa montanha velha, não é uma autodenominação. Essa denominação foi dada por um pesquisador dos Estados Unidos que descobriu Machu Picchu em 1912. Era uma pesquisa financiada pela National Geographic, que, por sinal, é a grande referência ainda hoje sobre Machu Picchu. Então, quando ele chegou, ele estava procurando a cidade perdida do último rei Inca. E aí ele foi seguindo a trilha, porque existe uma trilha. Eu vou mostrar a trilha, mas eu quero só fechar aqui antes de entrar na trilha. Então, o trabalho de campo, o corpo do pesquisador, e é o meu corpo de pesquisador como antropólogo, que eu chego ao campo e lá fica muito claro para mim a historicidade. Eu saí preparada para olhar para alguns aspectos da sociedade Aikeuara, que foi com quem eu fiz o meu mestrado, e lá eu descobri a temporalidade. E foi no campo que eu descobri a história, inclusive a história descontínua. Agora é preciso se desaprisionar para poder enxergar aquilo que a gente não está procurando, né? Aqui eu coloquei ali cultura e história, e durante a minha fala eu vou retomar,
e alguns autores que vão quebrando uma tradição da academia, uma tradição europeia de olhar para a cultura, tanto inglesa como francesa, que vai estabelecer uma definição de cultura que não tem história. Digamos que o auge disso aí vai ser o que o Lévi-Strauss vai propor. E muitas das questões do Foucault, quando ele está discordando dessa definição de cultura, vem dessa coisa da cultura sem história. Essa é uma das grandes questões, né? Então, havia na França essa divisão, e não só na França como na Inglaterra também, uma tradição da antropologia que vai olhar para a cultura como a cultura sem história. E aí eu coloco o nome de alguns autores da antropologia que têm ajudado, apesar de que a gente discorda de algumas questões, mas quando você vai para o campo, você precisa também ter algum instrumental de pesquisa. E esse instrumental de pesquisa, digamos assim, a antropologia lhe dá. É preciso pensar, porque você vai chegar lá no campo, você vai se relacionar com as pessoas. Começa daí. Então, eu trabalho com sociedades indígenas, de vez em quando alguém diz assim, Ivânia, eu posso ir para a aldeia contigo? Como se ir para a aldeia fosse fazer turismo. Então, essa coisa da ética também que você tem que ter quando você vai fazer pesquisa de campo. Eu não preciso ir para a aldeia. Se você vai fazer pesquisa de campo numa escola, hoje as escolas têm até resistência com esse pesquisador que vai para dentro da escola e sai de lá falando mal da escola. Algumas escolas nem permitem mais, porque é preciso ter uma relação de ética quando se faz pesquisa de campo. Aliás, precisa ter uma relação de ética em qualquer pesquisa, né? E aí o Clifford Geertz, um livro dele de 1976, chamado A Interpretação das Culturas, não é um livro Foucaultiano, o Geertz trabalha com o Bakhtin, mas é importante porque começa uma transição. Já é antropologia pensando a cultura dentro de uma perspectiva mais histórica. É o começo, não é com Geertz, mas o Geertz é muito importante, porque ele vai pensar a interpretação das culturas e dentro dessa perspectiva de interpretação, a gente já começa a ver essa questão da história. James Clifford, a escrita etnográfica, aí eu já acho um texto Foucaultiano, porque ele vai, antes de tudo, mostrar que o pesquisador é um autor que está historicamente construído. Inclusive, eles vão começar a falar, a contestar a terceira pessoa, porque até um certo momento todos os trabalhos tinham que ser na terceira pessoa, que era por causa da neutralidade do pesquisador. E aí o James Clifford, esse livro também é um marco na antropologia, ele vai dizer assim, não, o antropólogo é um sujeito historicamente construído e a produção dele toda vai ser marcada, assim, por discursos, por redes de memória que vão atravessar. Então, aí a gente já tem um autor que está muito mais próximo dos trabalhos que eu faço hoje. O Marshall Salles, que é um historiador e um antropólogo, assim como Michel Dissertot, que já foi bastante citado aqui, né? Ele já vai também pensar o espaço e o tempo. Ele não vai mais pensar só o espaço, porque várias gerações de antropologia só pensaram o espaço. Só pensaram o espaço e as práticas culturais congeladas dentro desse espaço. Tanto que o Geertz, ele tem uma crítica ao Malinowski, que é quem estabelece o trabalho de campo, que ele diz assim que quando a gente lê os livros do Malinowski, parece que os trobriandeses até hoje estão lá fazendo a mesma coisa que faziam quando os ingleses chegaram lá. E que isso é uma forma de silenciar o que está acontecendo com essas culturas. Você tira a história e você cria uma ficção de que essas sociedades que foram colonizadas pelos europeus não sofreram nenhuma perda
que elas continuam vivendo numa pureza, no paraíso edênico. E os primeiros textos de antropologia vão construir essa ficção. Então, essa é uma discussão na antropologia que nas últimas 3 décadas ganhou muita força. E o Michel Polack, que é, acho que mais conhecido entre nós, que trabalhamos com análise do discurso, que sempre foi a minha opção como historiador, porque ele fala a partir de relatos de pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, os conflitos de Auschwitz, os sobreviventes. Então, ele também vai pensar o espaço, mas também vai pensar a história. E ele pensa na experiência, né? Ele também está pensando na experiência. E, por fim, a gente já falou bastante, né, aqui durante o colóquio, a questão da heterotopia. Então, Machu Picchu apresenta, eu não coloquei os 6, mas era possível pensar os 6 princípios que definem a heterotopia a partir de Machu Picchu. Assim, espaços incompatíveis no mesmo espaço. Só que eu queria pontuar que esses espaços, como é que eles se constituem? Eles se constituem a partir de diferentes redes de memória. Então, são diferentes redes de memória que transitam ali naquele mesmo espaço. Um sistema de abertura e fechamento, e aí eu queria chamar a atenção porque Machu Picchu é um lugar caríssimo. Ir a Machu Picchu, ir ao Peru, olha, é muito caro ir ao Peru. Machu Picchu não fica em Lima, na capital. Quando a gente sai do Brasil, a gente vai para Lima, que já não é muito barato. Agora, de Lima para Cusco, que é onde fica Machu Picchu, a gente pega um avião e vai para Lima, vai para Cusco. De Cusco, a gente pega um trem, e aí, quando pega um trem, vai para uma outra cidadezinha menor. Nessa cidadezinha menor, a gente paga o ingresso em Machu Picchu, que é $100. Então, assim, é uma viagem caríssima. Então, é uma heterotopia que tem também seu sistema de abertura e fechamento pela questão financeira. É muito caro ir lá. Aqui, agora, já pensando Machu Picchu, eu fiz questão de trazer, porque assim, nem todo mundo sabe disso, obviamente. Eu trouxe um mapa do que foi o Império Inca na América do Sul. Então, olha só, o Império Inca pegava desde o Chile até a Colômbia. Quando os portugueses chegaram aqui, o Império Inca se estendia por toda a Cordilheira dos Andes. E eu até estava pensando que no litoral do Atlântico eram os Tupi. E eles eram, tem um livro que eu acho bonito, o título, que são Senhores do Litoral. E aí, pensando os Incas, eu acho que eles eram os senhores da Cordilheira dos Andes, né? Porque eles tomaram toda a Cordilheira dos Andes. E eles tinham um complexo urbanístico que alguns historiadores avaliam que quando os espanhóis viram, eles se sentiram humilhados, porque as cidades incas eram muito mais complexas em termos de urbanidade que as cidades europeias do início do século XVI. Então, eles estavam espalhados por toda essa região e havia as trilhas incas. As trilhas incas eram uma espécie de estradas, todas feitas com pedra, e de qualquer lugar que você partisse dessa região, você chegava a Cusco, que era a capital do Império Inca, que fica no Peru. Então, assim, esses caminhos incas, ainda hoje, há uma parte deles, aliás, ainda há uma parte deles que ainda nem foi encontrada, porque está submersa na vegetação. Então, aqui é o mapa do Peru. A gente sai do Brasil, a gente chega ali em Lima. De Lima, a gente vai para Cusco, que é onde está aqui, essa bola vermelha. E essa região toda aí é a Cordilheira dos Andes. A gente viaja em cima da Cordilheira dos Andes o tempo todo. E como vocês podem ver,
está muito perto uma parte do Peru é na Amazônia, né? O Peru é um dos países que faz parte da Amazônia. Então, eu estava no Museu dos Incas em Cusco e eu vi algumas peças de cerâmica lá em Cusco que eram muito semelhantes a peças de cerâmica marajoara, sobretudo da cerâmica marajoara, muito parecidas. Então, assim, na minha forma de ver, eles se comunicavam. Se eles andavam por sobre a Cordilheira dos Andes, quanto mais entrar na planície. Né? Assim, essa ideia de que as sociedades indígenas não se comunicavam é um absurdo. Né? É um silenciamento. Né? Bem, aqui uma outra imagem, e aí eu quero chamar a atenção que Machu Picchu hoje foi 70% reconstruído. Quando o pesquisador dos Estados Unidos chegou lá em 1912, a cidade não estava intacta, ela se transformou num museu. Né? Essa é a primeira foto, olha só. Essa é a primeira foto da expedição de 1912. Ricardo, volte a foto. Olha só, a estrutura que existe hoje, né? E a estrutura como era. Então, houve bastante interferência na restauração de Machu Picchu. Isso aqui são fotografias que estão disponíveis no site da National Geographic e são as primeiras fotografias que foram feitas de Machu Picchu. E aqui essa imagem eu fiz questão de trazer porque quando eu li a matéria na National Geographic, eles dizem que não morava ninguém em Machu Picchu. E moravam. Moravam 2 famílias indígenas em Machu Picchu. E eles fazem questão de dizer que era uma família de pastores e que já não havia mais nenhum indígena lá. Porque para o projeto que eles tinham feito de transformar Machu Picchu num grande museu, não poderia haver herdeiros dos incas, né? Porque os herdeiros são os donos. Então era preciso que se silenciasse qualquer possibilidade de ligação entre os indígenas de hoje e os incas. O discurso os incas foram totalmente exterminados. E aí quando a gente olha para essa foto, assim, é um pouco difícil acreditar que ela era uma pastora que não tinha nada a ver com as sociedades indígenas. Então, assim, esse silenciamento é uma das memórias que vive nesse espaço heterotópico de Machu Picchu. Havia, sim, sociedades indígenas na Cordilheira dos Andes, que atualizaram práticas culturais dos incas, obviamente, que não vivem mais como viviam. E essas sociedades hoje não têm qualquer condição de entrar em Machu Picchu porque é muito caro. Né? Mas vivem no entorno de Machu Picchu. Só entram em Machu Picchu os guias que são indígenas. Eles entram. Eles são a brecha do discurso dessa memória indígena. Nos registros, é claro que, com um bom trabalho de campo, eles fizeram questão de mostrar como estava. Então, isso aqui, porque quando eles encontraram Machu Picchu estava coberto pela vegetação, e foi feito todo um trabalho arqueológico em Machu Picchu. Então, aqui ele está mostrando, olha aí, a camada de vegetação. Aqui, as pessoas trabalhando, obviamente que essas pessoas eram pessoas da população local, né? Eles foram arregimentados para trabalhar. Aqui é o processo, né? E aí eu, já me encaminhando para o final, achei muito emblemático isso aqui. A comemoração dos 100 anos de Machu Picchu. Agora, essa comemoração é de 100 anos que o pesquisador dos Estados Unidos chegou lá.
Entendeu? Então, assim, que espaço é esse? Que espaço é esse, né? Aqui é um close de Machu Picchu, é a pedra de 12 ângulos. As construções incas, elas não tinham nenhum tipo de argamassa. As pedras eram todas encaixadas, assim, de uma forma perfeita, né? Esse é um dos pontos de Machu Picchu mais fotografado, porque como que eles conseguiram fazer isso? Como que eles conseguiram, essa coisa do encaixe, né? A arquitetura inca é toda assim, tanto que eles até brincam de que tinham os incas e os incapazes depois, né? A restauração quem vai fazer são os incapazes, que eles não conseguem fazer isso. Então, a minha reflexão não vai... Eu comecei, na verdade, a pensar, a ver minhas práticas de pesquisa a partir dessa ida a Machu Picchu, mas é muito inicial tudo que eu estou falando aqui. Vejo Machu Picchu como um dos lugares mais heterotópicos que eu já conheci, porque lá vive uma memória que se expressa nessa arquitetura exuberante, que é uma memória inca. Lá vivem as sociedades indígenas no seu entorno, e as sociedades indígenas no Peru não têm qualquer benefício pelo lucro que dá Machu Picchu, que dá muito lucro. É um grande museu, talvez o museu mais caro do mundo para visitar. E isso não repercute nas sociedades indígenas. A legislação brasileira é muito melhor que a legislação peruana em relação às sociedades indígenas. Os indígenas no Peru são muito pobres e, no entanto, uma das principais fontes econômicas do Peru é justamente a exploração dos caminhos incas, porque não é só Machu Picchu, há outras cidades e essa coisa do turismo no Peru é muito forte. Mas essa memória inca administrada, que se exibe na arquitetura, é só uma das memórias que está vivendo lá. Existe a memória das pessoas que vão lá, e vão pessoas de todo lugar do mundo. Eu lembro quando eu estive lá, uma carioca estava lá, e ela chegou lá em cima e ela começou a gritar, assim, ela gritava porque ela estava lá, e era uma emoção muito grande estar lá em Machu Picchu. E aí eu fiquei olhando assim, quantas memórias, né, se arregimentam aqui nesse mesmo espaço. A minha memória que eu não era exatamente turista, eu não fui exatamente fazer turismo porque me interessava, eu já tinha decidido que o próximo de cima seria sobre cidades, e eu buscava entender essa relação indígena e cidade. E aí eu estava dentro de uma cidade indígena, ou não. Né? Seria Machu Picchu uma cidade indígena? Então, são muitas memórias no mesmo espaço. Então, são espaços dentro de um mesmo espaço, mas espaços de memória. São espaços de memória. Essas memórias todas estão ali. O silenciamento, a colonização espanhola, tudo está dentro de Machu Picchu. São muitos espaços ali dentro. E aí, não está aparecendo. Isso aqui é Machu Picchu. E o próximo de cima vai ser sobre cidades. E eu quero pensar, junto com as pessoas que vão estar comigo, a cidade, sobretudo a cidade na América Latina. Eu e Vânia, no de cima, pretendo discutir essa relação dos indígenas nas cidades latino-americanas. Né? Não vai ser só isso, Bento. Eu vou falar disso, porque é algo que me inquieta. E agora, pensar a minha prática de pesquisa como antropóloga, a partir dessa perspectiva da heterotopia, que no início eu até resistia um pouco, me deu até uma certa tranquilidade, assim, de pensar metodologicamente mesmo, né? Como que essa perspectiva de olhar para o espaço dessa forma, né?
junto com a heterocronia, como que isso ajuda a pensar a América Latina? Ajuda a pensar o mundo, mas eu trabalho com a América Latina, então como que isso me ajuda a pensar a América Latina? Como que isso me ajuda a pensar as sociedades indígenas na América Latina? E a minha própria cidade, que eu sou de Belém, e já na minha tese, eu até fui visitar, eu escrevi Belém, uma cidade indígena. Eu não usei a definição de heterotopia, mas ela estava lá. O tempo todo, Belém é uma cidade indígena. Então, não apareceu a data aí, eu queria fazer, não fiz uma boa propaganda. Vai ser 18, 19 e 20 de novembro do ano que vem. Vamos discutir cidades, portanto, vamos discutir heterotopias. Né? Vamos discutir cidades em Belém. Então é isso, gente. Obrigada e que façamos o 31 anos com o futuro. Muito obrigada, professora Ivânia. Nós seguiremos agora com uma palestra da professora doutora Marisa Martins Gama-Calil, e o tema do seminário dela é o corpo heterotópico na literatura fantástica. Encenadas, peças, agora palestras, né? E é heterotopia pura, né? Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o Labedisco por esse tão belo evento, né? Parabenizo também o Labedisco por ser um grupo de pesquisas tão atuante na nossa área de análise de discurso, né? No nosso campo da AD Foucaultiana. Parabenizo também toda a equipe do Labedisco por não só fazer um evento tão bom como esse, desenvolver pesquisas que a gente vê que são muito importantes para o campo da AD, por estar presente em muitos eventos pelo país, né? E a gente, parabenizando o Labedisco e seus integrantes todos, a gente tem que parabenizar o meu amigo, o professor Newton Milanês, tenho o maior honra de dizer que ele é meu amigo, pelo belo e importante trabalho que ele vem realizando em torno da obra de Michel Foucault. Sempre quando eu escuto o Newton falar, eu aprendo muito mais um pouco de Foucault, não é? Vem trabalhando em torno das noções, práticas, experiências sobre o corpo, né? E a gente vem aliando esse trabalho, né? O Newton trabalhando com o corpo e ao longo de muito tempo, e eu trabalhando com o espaço ao longo de muito tempo. E há um pouquinho de tempo atrás a gente acabou movendo um conceito, uma noção, um conceito não que é muito fechado, né, mas a noção de corpo-espaço, que a gente vem desenvolvendo em alguns trabalhos da nossa equipe, tanto do GPEA quanto do Labedisco. E é sempre muito, muito bom estar aqui falando com vocês, viu, gente? Antes de começar a minha palestra, eu venho há muito tempo trabalhando com o espaço, há muito tempo não, né? Vocês vão pensar que eu sou muito velha, né? Mas há algum tempo eu venho trabalhando com o espaço, mais ou menos desde do ano de 2000, e neste mesmo ano comecei a trabalhar com um tipo de literatura que sempre me fascinou no meu trabalho, em sala de aula, sempre me fascinou enquanto leitora em minha casa, que é a literatura fantástica. Eu decidi unir as duas coisas, o espaço e a literatura fantástica. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui. Mas antes, eu queria responder uma questão que foi suscitada ontem pela Rosário. Porque o Bakhtin, ele trabalha com a noção de cronotopia, né? De cronotopo, e o Foucault, ele trabalha com o espaço, e ele, ao longo de outros espaços e de as heterotopias, ele desenvolve a noção de heterocronia, né? Heterocronia. Bom,
Qual é a diferença básica? No meu ponto de vista, ela é extrema. Ela é, eu diria que paradoxal. Porque enquanto Bakhtin, lá em questões de literatura e de estética, ele diz assim, no cronotopo, quem comanda, porque o cronotopo seria um misto de tempo e de espaço. Ele diz, quem comanda o jogo narrativo é o tempo. É o tempo que vai conduzir o espaço. E o Foucault, ao longo da sua obra, ele fala de algumas obsessões. Uma delas, ele vai confessar sobre geografia a sua obsessão pelo espaço. E mais ainda, em linguagem e literatura, quando ele vai definir linguagem, ele vai dizer assim, que ele quer aí, no caso, definir a linguagem literária, mas ele trata inicialmente da linguagem de uma forma geral. E ele diz assim, uma passagem que eu acho muito bonita, a linguagem, ela pode funcionar no tempo. A linguagem, ela pode funcionar no tempo. Portanto, a sua função é o tempo. Porém, se a função da linguagem é o tempo, o ser da linguagem é o espaço. Logo, é exatamente o contrário, né? Para o Foucault, é claro, ele não nega nem o tempo, é claro, tudo da nossa vida é tempo e espaço, mas ele vê o ordenador dessa dupla tempo e espaço, o espaço, né? Bom, já está aí, vamos a próxima. Então, eu vou trabalhar com algumas narrativas fantásticas, o Lodo e o Homem cuja orelha cresceu. O Lodo é de Murilo Rubião e o Homem cuja orelha cresceu é de Inácio de Loyola. E a gente vai trabalhar com as noções de heterotopia, a normalidade desse corpo-espaço, o desgoverno, e vamos trabalhar um pouquinho com a noção de biopoder. Vamos à frente, senão não dá tempo. Vou trabalhar aqui, eu estou articulando a noção de literatura fantástica, não como a conceitua Todorov enquanto gênero, mas partindo dos estudos de Irene Bessier, de Rosemary Jackson, de Remo Gezerani, do Ítalo Calvino, que veem a literatura fantástica enquanto um modo, e dessa forma vou englobar a literatura fantástica, vai englobar várias vertentes, como o fantástico, propriamente dito, o maravilhoso, o estranho, o realismo mágico, o real maravilhoso, etc. Né? Bom, o Umberto Eco, ele tem um livro que se chama A História da Feiura, em contraponto a um outro livro dele, que é A História da Beleza, né? Eu acho até A História da Feiura um livro mais bonito que A História da Beleza. Nesse livro, ele pede para o leitor imaginar um aposento familiar com uma luminária posta sobre a mesa. De repente, a luminária se ergue no ar e voa. A mesa e a sala são as mesmas, prosaicas. Nenhuma delas se tornou feia, mas a situação não tornou-se... A situação não. Essa situação, ela se torna inquietante. E não conseguindo dar explicação a esse evento, nós percebemos esse evento como aterrorizante. Assim, o que nos apavora é algo que ocorre como não deveria ocorrer. E aí está o ponto de partida de toda narrativa que tem o horror como a sua base. Na literatura fantástica, em cujo enredamento irrompe o horror, eu tenho notado que alguns espaços eles merecem ser analisados atentamente, como, por exemplo, os corpos das personagens, que com frequência eles encontram-se em metamorfose. Seja os corpos lá dos vampiros lá do século XIX, do século XVIII, seja o corpo das personagens do século XX, como o corpo de Galateu, que é personagem de um lodo, que vê seu corpo cobrir-se de feridas ininterruptas contingentes. E em Um Homem Cuja Orelha Cresceu, Inácio Loyola Brandão também nos apresenta um sujeito que vê o seu corpo ser interpelado por estranhas modificações.
a sua orelha cresce ininterruptamente. Nesses dois casos de contos do século XX, a gente vê que não se tratam de monstros como aqueles da literatura do século XIX, não é? Mas sujeitos normais, aparentemente normais, que veem seus corpos em seus corpos irromperem situações e formas anormais. Bom, um dos temas recorrentes na produção de enredos que envolvem a literatura fantástica é a metamorfose dos corpos das personagens. Mutações, transformações, degenerações ocorrem nos corpos e esses processos geralmente funcionam como processos instigadores do insólito e potenciais veículos para a deflagração do medo, porque tais corpos se configuram como espaços da anormalidade, logo da monstruosidade. No caso dos dois contos, eu vou ter que passar um pouquinho para vocês entenderem pela narrativa dos dois. No caso dos dois contos, focos dessa apresentação, as transformações dos corpos dos protagonistas faz irromper o repugnante e, consequentemente, tendem a desencadear o medo. De acordo com Stephen King, é a mistura do medo com a repugnância que instaura a desestruturação peculiar à narrativa de horror. Por isso, a emoção de horror deve ser analisada em termos de efeito, de deslocamentos de percepção, não habitual, o estranho, o que foge à regra, o diferente, o anormal, é aquilo que evoca o medo. No conto Lodo, de Murilo Rubião, nós temos um narrador que já nos relata, desde as primeiras palavras da narrativa, o estado disfórico de Galateu, o protagonista. Lamentava ter aceitado o conselho de procurar a clínica do Dr. Pink. Ele tinha alguns problemas e as pessoas falavam: você está precisando de um analista. E ele foi lá. O verbo lamentar acusa o mal-estar de Galateu, porque, em função de uma depressão, procura uma terapia, mas esta acaba por conduzi-lo a um processo de degradação física e moral. Galateu, por desconhecer essa espacialidade médica, considera estranho o comportamento do médico, que nada, ele sentava lá e o médico nada receitava para a sua doença e mandava que ele sentasse no divã para obrigá-lo a ouvir uma série de perguntas imbecis sobre sua adolescência. Então ele não entendia o que era aquilo. E, em decorrência das ironias de Galateu para o doutor, Dr. Pink dá um diagnóstico assustador à doença que o paciente incrédulo carregava dentro de si. Tratava-se de um imenso lodaçal. O lodo e a lama, a gente sabe, que estão relacionados a um processo involutivo, né, de degradação. É claro que também podem gerar vida, né? No caso de alguns monstros, de alguns seres, é da lama que vem a vida, né? E o que a gente vai ver no decorrer do conto é essa degeneração que vai marcar o corpo e o destino de Galateu. Então ele decide simplesmente desistir do tratamento, diz: bom, não vou mais. Mas a secretária do Dr. Pink diz assim: olha, você não pode mais interromper, porque o Dr. Pink já agendou consultas e ao longo de muito tempo. Então você é obrigado a ir até o final. E o seu caso é grave. Bom, independente dele não ir mais, chegam em sua casa várias cobranças em função das horas reservadas. E ele vai entrando num processo de degradação, né? Telefonemas de cobranças se seguem e tudo isso passa a perturbar a sua vida, pois autuário, ele era autuário de uma companhia de seguros, ele passa a errar os cálculos e a degenerar-se também profissionalmente. Até que uma noite sente uma dor enorme. Até que uma noite sente uma dor enorme, como se fosse uma faca que lhe penetrava a carne, escarafunchava os tecidos à procura de um segredo.
Em seu sonho, perturbado pela dor, vê a sua irmã, Epsila, e o seu analista, Dr. Pink, debruçados sobre ele, observando os movimentos da lâmina sobre o seu corpo. Quando ele se levanta, percebe que seu mamilo esquerdo tinha sumido. E no lugar vazio, aberto, havia surgido uma ferida sangrenta, aberta em pétalas escarlates. Bom, e Galateu, enjoado de médicos, ele diz, bom, não vou procurar um médico para me curar. Ele vai na farmácia e o farmacêutico dá um cicatrizante para ele, ele passa, só que aquela fecha e surgem outras. Enquanto ele vai ficando nesse processo em que muitas feridas vão surgindo, ele é levado à justiça pelo analista, né? Ele tem que vender o carro, penhorar o apartamento e além disso as feridas se abrem e se fecham ininterruptamente e seu corpo disforme, monstruoso, fede em decorrência do estado de putrefação. A sua irmã Epsila, que ele não via há muito tempo, reaparece junto com o menino Zeus, que depois a gente vai ver, por uma insinuação, parece que aquele menino era filho dele. Quer dizer, ele tiveram um filho com a irmã, né? Seria seu filho e sobrinho. E tanto a irmã como o sobrinho decidem encarcerá-lo em sua própria casa, não permitindo mais que ele aceitasse a visita do farmacêutico para passar o cicatrizante. Então as feridas foram irrompendo cada vez mais. No final do conto, o leitor encontra Galateu prostrado, sem forças e aceitando finalmente. Ele diz, pode vir, Dr. Pink, continuar o seu tratamento, a sua análise. A última cena é a repetição do sonho que tivera quando a primeira ferida abriu em seu corpo. Pink e Epsila debruçados sobre ele. No conto de Inácio de Loyola Brandão, intitulado O Homem cuja orelha cresceu, o protagonista, inominado, solteiro, ele trabalha numa fábrica de tecidos, ele faz nesse dia um serão. E ele sente uma coisa na orelha, um peso, ele atribui a isso o cansaço. Mas aí um pouco ele vai ao espelho e ele percebe que a sua orelha crescerá um pouquinho. Ele senta para fazer lá as contas e acha que aquilo é coisa da cabeça dele, só que ele sente aquele barulhinho. Quando ele volta, ele vê que ele já sente aquilo pesado e a orelha dele já está aqui. Né? Ele fica desesperado. A primeira reação que ele tem é de cortar a orelha fora. Né? Ele vai até as gavetas das costureiras, mas todas elas haviam deixado as gavetas trancadas à chave. Então ele enrola, coloca as orelhas por dentro da blusa, enrola uma toalha e vai para casa. E as orelhas, acho que eu falei, desenvolviam-se como fitas de carne enrugadas. O desgoverno do corpo é contínuo e acelerado, uma vez que quando chega à pensão onde ele mora, percebe que a orelha saía pela perna da calça. Decide dormir para esquecer. Começa a sentir-se, acordou e viu aos pés da cama um monte de uns 30 centímetros de altura. A orelha crescera e se enrolara como cobra. Começa a sentir-se impedido de ações em função do tamanho da orelha. Tentou se levantar, difícil, precisava segurar as orelhas enroladas. Pesavam, ficou na cama. E o narrador, a partir daí, passa a relatar a passagem do tempo, o crescimento das orelhas incessante, a imobilidade do sujeito, até que as orelhas derrubam a porta, saem para o quintal, invadem a rua, ou seja, a partir desse momento elas se expõem para a sociedade. Diante do desordenado, a sociedade procura a ordenação do incontrolável, a solução para o controle. E aqui é o que eu analiso como uma passagem que dá para a gente ler bem a questão do biopoder. Então tem que fazer alguma coisa com essa orelha que não para de crescer. Vieram os açougueiros com facas, machados, serrotes. Os açougueiros trabalharam o dia inteiro cortando e abotoando. O prefeito mandou dar a carne aos pobres.
Vieram os favelados, as organizações de assistência social, irmandades religiosas, donos de restaurantes, vendedores de churrasquinho na porta do estádio, donas de casa. Vinham com cestas, carrinhos, carroças, caminhonetas. Toda a população apanhou carne de orelha. Apareceu um administrador, trouxe sacos de plástico higiênicos, organizou filas, fez uma distribuição racional. E quanto mais cortava, gente, mais ela crescia, tá? E assim foi. A carne de orelha foi distribuída para aquela cidade, até que naquela cidade ninguém mais aguentava comer carne de orelha. E aí deram para as outras cidades, né? E as instâncias do panoptismo social são acionadas. A população, Deus do céu, pede providência ao prefeito, que solicita auxílio ao governador, que pede a solução ao presidente. Quando a solução parecia estar longe de ser alcançada, um menino, uma criança, que olhava a rua repleta de carne, dirige-se a um policial, porque o policial está lá pensando assim, o que a gente vai fazer? E essa criança se dirige ao policial e diz, por que o senhor não mata o dono da orelha? Então o conto se encerra com essa pavorosa indagação do menino, impregnada de violência e carente de humanidade. Pois por trás do monte de carne de orelha havia um homem, dono da orelha, né? No caso dos dois contos, o que temos são corpos desgovernados, espaços em metamorfoses. Esses corpos metamórficos são espaços plenamente heterotópicos em função de quê? Da contestação de valores que representam e também da movência que os faz desestabilizarem-se em relação à maioria dos outros corpos que os rodeiam. São corpos que, por funcionarem pelo exagero de feridas, de tamanho da orelha, fogem à sociedade da perfeição. Por isso, desenham-se pelas linhas heterotópicas do monstruoso e do normal. O Tony vai falar daqui a pouco, a sociedade da perfeição é aquela sociedade planejada, né, Tony, para nos dar felicidade, ou para nos tornar pessoas felizes. Então, é essa heterotopia corporal, desses corpos e espaços, que vão desencadear o fantástico nas narrativas, né? As feridas que rompem no corpo de Galateu, a que elas estão associadas? A recusa do tratamento psiquiátrico. E essa relação, gente, ela é, no mínimo, desprovida de lógica, né? Pois um tratamento que seria psíquico desencadeia um processo de degeneração física. Vale observar também que as feridas irrompem depois de uma estranha frase dita pelo Dr. Pink. É chegado o tempo de amoras silvestres. E a gente, consultando toda a simbologia, a gente vê que o aparecimento de amoras, ele é relacionado com eventos nefastos. Bom, eu falei do exagero, eu vou pular um pouquinho, tá? Para a gente chegar lá no finalzinho. Eu falei do exagero, a gente vê que as feridas crescem, as feridas irrompem ininterruptamente, a orelha cresce e não para de crescer. Pensando na literatura fantástica, Todorov, ele diz que o exagero conduz ao sobrenatural, né? É a tendência hiperbólica de mutação dos corpos que torna Galateu e o homem cuja orelha cresceu, e torna esses homens seres anormais. Tanto o corpo de Galateu como do escriturário são espaços que fogem ao dispositivo de normalização, porque eles são sujeitos desviantes. Como ensina Michel Foucault, os governos dos homens são construídos com base em um dispositivo típico, que é o da organização disciplinar, que tem como fim primeiro a sociedade da normalização. A norma, então, diz o Foucault, é um elemento a partir do qual certo exercício de poder se acha fundado e legitimado. Mas por mais que a gente pense imediatamente que a função da norma é simplesmente excluir e rejeitar, vemos que a norma vai muito mais além disso.
pois ela está sempre ligada a uma técnica positiva de intervenção e de transformação, a uma espécie de poder normativo. A sociedade normalizadora age historicamente com base em uma tecnologia. É o que Foucault conceitua como biopoder. E a biopolítica, a gente já sabe, através dos biopoderes locais, age em prol da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade, pois estas passam a ser preocupações que são preocupações políticas, né? Dessa forma, o biopoder não procura excluir o monstro, o anormal. Esses anormais, eles não são excluídos. Vejam o caso dos dois ali, né? Mas intervir para corrigir. É da criança a sugestão para matar. Mas os adultos pensam em meios para aproveitar aquela normalidade, né? E para, de certa forma, corrigir, tá? Galateu é o sujeito desviante da norma por recusar-se a aceitar o tratamento terapêutico. Contudo, seu analista não o segrega, ao contrário, o persegue até o final. E Galateu, quando não consegue suportar mais dores e fedores das suas feridas, cansado de fugir aos princípios da sociedade de normalização, rende-se e aceita a visita, né? E é interessante, gente, que esse nome Galateu, ele remete a um livro escrito em 1558, que é Galateu ou Dos Costumes, escrito pelo italiano renascentista Giovanni della Casa. A base desse livro constitui-se exatamente de quê? De uma série de ensinamentos sobre como os homens devem se comportar em sociedade. Aquilo que o Galateu do conto não faz, né? Assim, é muito irônico esse uso do nome, né? No caso do homem cuja orelha cresceu, também não temos a exclusão do sujeito desviante, mas o aproveitamento da normalidade do homem, na medida em que a orelha é o excesso. E este deve ser aproveitado em uma sociedade capitalista. Logo, como a gente viu, as pessoas começam a comer a carne de orelha, né? Mais à frente um pouquinho, eu quero ler uma... Acho que eu tenho uns 2 minutinhos. 3? São assim, sujeitos anormais, esses dois protagonistas desses contos, né? Veículos de anomalias, portanto, monstros que combinam, como diria o Michel Foucault, combinam o impossível com o proibido. O monstro é paradoxal porque, ao mesmo tempo em que viola a lei, ele a deixa sem voz. É exatamente isso que acontece nos contos, né? Trabalho aqui também, gente, com uma passagem, não só com a noção do monstro, mas com a noção do Foucault, lá de Anormais, do indivíduo a ser corrigido, né? E nessa linha também eu puxo uma passagem do professor Newton Milanês, onde ele diz o seguinte: o corpo monstruoso passa a produzir determinados saberes que o enredam em torno de um julgamento e condenação por meio de um conjunto de dispositivos materiais que inscrevem o corpo em um regime particular de visibilidades, produzindo a história da construção do monstro como sujeito, né? E os saberes que se produzem nesse caso baseiam-se numa tecnologia de reeducação, de sobrecorreção, as quais elas devem incidir sobre o sujeito a ser, esse indivíduo a ser corrigido, como diz o Foucault, né? Trabalho aqui também, gente, com a noção de abjeção, né? O monstro e abjeção, eu diria, no sentido mais literal, porque nesses dois casos, a orelha que cresce, ela é abjeta. No caso das feridas que rompem, elas são putrefatas, elas são diretamente, explicitamente abjetas. Mas, conforme diz a Júlia Kristeva em Poderes do Horror, ela vai mostrar, eu estou querendo lembrar o nome do outro livro, onde ela fala também um pouco disso,
que é o estranho para nós mesmos. Quem me ajuda? Estranhos para nós mesmos, né? Estrangeiros para nós mesmos. Isso. De nós mesmos. Então, ela também passa um pouco por essa questão. A abjeção também, o indivíduo que está fora do centro, que está fora da norma, esse indivíduo, ele é abjeto, né? Assim como todos aqueles que sofrem determinado preconceito, os anormais, eles seriam por serem marginais, seriam abjetos. E eu quero encerrar, que agora acho que já deu. Eu quero encerrar, porque eu fiquei me perguntando assim, gente. A gente sabe que o nosso corpo é heterotópico. Como é que a Marisa diz que o corpo do monstro é heterotópico? Qual é a diferença, né? Eu gostei muito da tradução da Salma para o corpo utópico, a Salma Mushail, né? Aquela edição que a Vanice mostrou, que, aliás, eu entendi melhor o texto a partir dali, né? Nesse texto, o Foucault, ele começa dizendo, para quem já leu deve lembrar, ele começa dizendo assim: nosso corpo é heterotópico, dele eu não consigo me desgarrar, né? Ele começa constatando isso. Mas depois, ao longo 3 parágrafos adiante, ele vai constatar que esse corpo ele é também utópico, né? Então, não existe nada que seja, digamos, totalmente utópico ou totalmente heterotópico. Pelo menos assim, se a gente pensar, vamos tirar esse nada, acho que já foi exagero meu, né? Tem sim. Mas nosso corpo, ele não é totalmente utópico ou totalmente heterotópico, né? O Foucault mesmo vai explicar algumas formas de utopização desse corpo. Eu estou lembrando aqui, porque eu costumo muito, nos meus estudos, todo mundo que já leu alguma coisa minha já viu que eu associo utopia do conceito de estriado, do Deleuze e Guattari, e heterotopia do conceito de liso, do Deleuze e Guattari. E Deleuze e Guattari, eles dizem, não existe nada que seja totalmente liso de uma vez por todas ou totalmente estriado de uma vez por todas. Aquilo que se estria vai se alisar, aquilo que se alisa vai se estriar, né? E aí, pensando no nosso corpo de novo, e é para encerrar mesmo agora, tá, sabe? Mas os nossos corpos, os supostos humanos normais, não são heterotópicos? Nossos corpos, eles são heterotópicos, sim, né? Mas, a todo momento, nós criamos nele, como explica o Foucault lá em Corpo Utópico, gestos, bordas, desenhos utópicos. Intervenções cirúrgicas, maquiagens, joias, bijuterias, vestimentas, calçados, drogas da indústria farmacêutica, tudo isso, todas essas são intervenções no sentido de utopizar, né? O desenho que constantemente damos aos nossos corpos, eu defendo, encobre suas heterotopias ou busca encobrir suas heterotopias e realça suas utopias. Os monstros, como a gente viu, fogem a esse controle utópico. O desgoverno dos seus corpos delineia num movimento frequente de exageração a plena heterotopia tão humana, porém tão negada pelos homens. Esses corpos, dada a sua configuração monstruosa, fazem-nos possivelmente refletir sobre o excesso de regras e limites sobre os quais pautamos nossa vida, o nosso cotidiano, por vezes tão horrífico, tão prosaico e tão horrífico. Somos levados a perguntar: de quem devemos ter medo? Será que o medo não está mais próximo de nós do que nós podemos supor? Obrigada.